Meus pais disseram que deveriam ter me jogado no lixo quando nasci, que eu fui um atraso na vida deles e que, se não fosse pela minha avó, já teriam se livrado de mim com as próprias mãos. A casa respirava um desprezo que se infiltrava como mofo. Invisível, pegajoso, sempre ali. A primeira vez que eu vi a frase inteira, com todos os detalhes cruéis, eu devia ter uns 6 anos. Estávamos na cozinha. Minha mãe arrancava as etiquetas das roupas que eu usava, dobrava-as apressada e as jogava no armário como se fossem objetos que precisassem ser encolhidos até caber em silêncio. Meu pai chegou do trabalho e, antes de tirar a gravata, olhou para mim como quem vê uma pedra no sapato. "Deveríamos ter te jogado no lixo quando nasceu", ele disse baixinho, como se fosse um segredo que revelava inteligência. Minha mãe sorriu sem carinho. "Foi um atraso na vida da gente. Se não fosse pela sua avó, já teríamos..." E o resto foi um gesto. Mão fechando e abrindo. Metáfora suficiente. Naquele momento não entendi tudo. Entendi, porém, o tom. Entendi que eu era um fardo presente em olhares e suspiros, e na maneira como se empenhavam em me lembrar que eu não pertencia. Minha avó, que morava abaixo e vinha sempre com um saco de pão quente, me protegia com um afeto que queimava como vela em noites sem vento. Era a presença dela que transformava o rastro de desprezo em algo suportável. Com o tempo, as agressões viraram uma disciplina. Eles encontravam desculpas. "É por seu bem. É para você aprender. Esse mundo não é para os fracos." Mas não eram discursos. Eram facas. No jantar apontavam erros que ninguém mais via. Na rua evitavam me reconhecer. Nas festas de família faziam questão de me deixar sozinha na cozinha enquanto os outros riam na sala. Eram sutis quando queriam e explícitos quando precisavam ensinar uma lição. A cada corte eu recalculava meu lugar na casa, meu jeito de andar, as palavras a evitar para não provocar fúria. Aprendi a me diminuir até caber naquela falta de amor. Aos 11 anos percebi uma mudança dolorosa. Até a voz da avó passou a ser alvo de constrangimento. Eles a pressionavam, a convidavam a não se meter e às vezes eu via nela uma hesitação constrangida. Não ausência total, mas uma cuidadosa tentativa de conciliar afeto e a própria sobrevivência naquele ambiente. Mesmo assim, a avó foi, na maior parte do tempo, minha proteção. Era dela o abraço que me fazia acreditar que eu tinha algum valor. Os confrontos que deixaram cicatrizes vieram aos 14. Cansada de ser parêntese na própria vida, decidi falar. Minha mãe estava na sala, costurando algo. Talvez uma desculpa. E eu perguntei, com a urgência de quem precisa respirar: "Por que me tratam assim?" Ela ergueu os olhos como se eu tivesse feito piada. "Porque você nasceu onde e quando não devia. A vida é dura. A gente faz o que pode." Meu pai entrou, e com a calma de quem dá sentença, começou a descrever, em detalhes medidos, o quanto eu complicava tudo. Dinheiro gasto, oportunidades perdidas, vergonha para a família. Não era explicação, era acusação. Quanto mais eu pedia amor, mais justificativas me ofereciam. Na escola, a humilhação se duplicava. Voltava para casa com recados que não eram lidos, notas que me custavam noites sem dormir. Quando alguma professora elogiava meu esforço, meus pais desconfiavam. "Ela só quer aparecer", dizia meu pai. "Fica espalhando que é coitada para ganhar atenção", dizia minha mãe. Até meus pequenos triunfos eram transformados em provas de ilusão. A sensação que me acompanhava era de ter nascido com saldo negativo, e a cada sorriso que eu tentava dar, receber um extrato mostrando quanto eu devia. Houve dias em que pensei que, se houvesse culpado maior que eles, eu mesma seria. Anos olhando o espelho me desconstruíam lentamente. A culpa transformava-se em idioma. A falta de afeto fez de mim espectadora da própria vida, sempre observando, nunca participando. Até que decidi que não seria mais o receptáculo das acusações. Tive uma pequena vitória que ninguém celebrou. Consegui um emprego de meio período numa livraria. Foi a primeira vez que ganhei dinheiro com minhas mãos e minha cabeça. A sensação de ter algo só meu foi leve como ar novo. Guardei cada centavo não por rebeldia, mas por um projeto que chamei de liberdade. Eles notaram o dinheiro e, em vez de perguntar com interesse, perguntaram com tom de dono. "Vai gastar com o quê?" Eu disse que queria estudar, abrir um curso, sair de casa. Minha mãe riu como quem devolve uma piada. Meu pai, lacônico, disse: "Você quer é se afastar. Não é isso que a gente sempre quis pra você?" Não sabia se era consentimento ou ataque. No meu 19º aniversário, decidi agir.
Comprei um bolo pequeno com o dinheiro que escondi num envelope no armário. Eu chamava aquilo de conta de fuga. Contei parte do plano à avó, porque ela podia chorar e sofrer por mim. Na hora do parabéns, meus pais fizeram silêncio prolongado. As velas foram apagadas numa atmosfera mais teatral do que afetuosa. Quando abri o presente que minha mãe insistiu que eu aceitasse, uma blusa simples, ela murmurou, num tom que cortou a sala. A gente fez o que podia. Foi a faísca. Levantei da mesa. A frase saiu mais firme do que eu esperava. Vocês disseram que deveriam ter me jogado no lixo quando nasci. Por quê? O silêncio que seguiu foi como vidro quebrando. Meu pai disse, porque você nos envergonha. Minha mãe completou fria. Porque você não sabe ser mulher, não sabe calar, faz as coisas do seu jeito e estraga tudo. Foi uma enxurrada. Eles desfiaram uma lista de falhas que eu nem sabia ter. Falhas que, aos olhos deles, justificavam o desprezo. Percebi ali que nenhum deles queria me entender. Buscavam apenas manter a narrativa que explicava a própria infelicidade. A culpa deles precisava de bode expiatório, e eu servia perfeitamente. Levantei não para pedir perdão. Eu não tinha nada a pedir, mas para me colocar. Eu não vim ao mundo para carregar a culpa de vocês, disse. Minha mãe ergueu a voz, não com agressão, mas com surpresa. Como ousa falar assim? Respondi com calma que vinha guardando dinheiro, que ia estudar, que faria minha vida fora dali. Meu pai tentou interromper, mas a avó, que sempre fora minha sombra protetora, falou como nunca. Deixa a menina ir. Ela merece tentar. A timidez dela tornou-se aço naquele segundo. Saí pela porta com o envelope apertado no peito e o bolo que ninguém comeu. Ao fechar a porta, ouvi as palavras finais da minha mãe. Não gritos, apenas sentença. Você vai ver, ninguém te quer. Enquanto caminhava pela rua, o vento batendo no rosto e o cheiro da cidade entrando nas roupas, senti pela primeira vez a mistura de medo e alívio que antecede qualquer mudança verdadeira. Não sabia o que viria depois, nem como seria minha vingança, se é que chamaria assim. Mas sabia que não voltaria a ser o que queriam. A rua me recebeu como se nada soubesse do silêncio que vinha de dentro da casa. Andei sem destino até um ponto de ônibus e, pela primeira vez, deixei as lágrimas irem embora sem cerimônia. Não era só a perda de um teto. Era a perda da mentira que me moldou. Levei o bolo até a avó e, entre fatias e conselhos sussurrados, prometi a mim mesma que aquele era o primeiro dia de um livro que eu escreveria sozinha. A liberdade, entretanto, não vinha sem preço. Trabalhei em turnos que não combinavam com os sonhos. Arrumei prateleiras, embrulhei presentes, varri chão e aprendi a olhar a cidade com olhos de quem tem pouca margem de erro. Estudava à noite entre luzes tardias, e o relógio do ônibus lembrava que, se perdesse um expediente, não haveria perdão. Havia dias em que o corpo pedia trégua e a cabeça lembrava que o refúgio desejado precisava de suor para existir. A avó era Porto, e ao mesmo tempo lembrança do passado que eles queriam apagar. Ela me dava o pouco que podia e, com isso, sustentava a esperança. Às vezes eu a via no corredor da vizinhança conversando com gente que desconhecia nossa história. Sentia vergonha, não por ser ajudada, mas por saber que os que me haviam excluído tentavam controlar quem podia estender a mão. Eles não se contentaram em me expulsar. Queriam apagar qualquer resquício da minha existência que pudesse envergonhá-los em público. As redes sociais trouxeram outra faceta da humilhação. Em uma festa de família, meu pai compartilhou uma foto antiga com uma legenda insinuando que eu havia abandonado o lar que a criou. Comentários vieram em cascata. Amigos da igreja, colegas de trabalho do meu pai, gente que eu nunca vi repetindo a mesma severidade. Transformaram minha saída em espetáculo moralizador. Meu rosto virou assunto. Lembrei-me das palavras da minha mãe. Ninguém te quer. E percebi que haviam mobilizado pessoas para acreditar na versão deles. A humilhação ganhou plateia. Houve momentos em que a raiva me puxou para o mesmo lugar onde eles moravam. Senti vontade de gritar, de arrancar verdades deles. Aprendi, cedo, que a fúria mal dirigida aprisiona. Decidi transformar a revolta em projeto. Matriculei-me em cursos noturnos, li tudo o que pude sobre administração e comunicação. Havia uma clareza nova. Se eu pudesse ser reconhecida por algo que construíra, ninguém teria argumentos fortes para apagar minha história. A revanche, se existisse, seria feita de conquistas que nada teriam a ver com destruir. Seria feita de sobras de vida que eu reclamaria para mim. O tempo trouxe pequenos triunfos. Recebi elogios no trabalho, promoções tímidas, e com o dinheiro juntei um quarto modesto só meu. Aprendi a dormir com a porta trancada e a aproveitar um silêncio escolhido.
Aos sábados, convidava a avó para almoçar. Ela falava das canções que eu cantava desajeitadamente quando pequena. E essas lembranças foram um remendo no tecido rasgado da minha história. Nada do que meus pais diziam era absoluto. Mas a paz e o perdão não são a mesma coisa. A hostilidade voltou com sutileza estratégica. Minha mãe passou a faltar nas visitas à avó, inventando ocupações. Meu pai repreendia qualquer gesto meu na frente de conhecidos. Ela se acha demais. Em reuniões de família, transformavam minha presença em motivo de comentários venenosos. O objetivo já não era correção. Era apagar minha chance de ser vista. A traição mais dolorosa foi descobrir que haviam mexido nas minhas economias. Transferências escondidas para a família sob o pretexto de ajudar a avó. Usaram subterfúgios para tirar parte do que eu guardava. Quando confrontei meu pai, ele sorriu com desprezo. Afinal, você não é nada sem a gente. A humilhação voltou em zeros a menos na conta. Alguém que fere com palavras também pode roubar discretamente. Passei então a documentar tudo. Anotei dias, conversas, transferências. Guardei mensagens. Aprendi a organizar provas de existência. Minha estratégia tornou-se dupla: crescer por mérito e proteger o que era meu. Ao mesmo tempo, percebi que vingar não precisava ser humilhar. Podia ser expor a hipocrisia. Havia algo que me inflamava mais do que a raiva: impedir que reescrevessem minha história para inocentar-se. Conheci pessoas que não sabiam da minha história, mas reconheceram meu esforço. Uma colega da livraria, Marina, me apresentou a um grupo de apoio para mulheres invisibilizadas em suas famílias. Nos encontros percebi que meu caso não era único. Histórias se repetiam. Ouvir aquilo não me curou, mas me deu mapas, técnicas para recuperar autoestima, estratégias para dialogar e coragem para contar a verdade sem permitir que minha versão fosse reduzida. Num exercício do grupo escrevemos cartas. Não para enviar, dirigidas a quem nos feriu. Ao reler a minha, não achei apenas lista de dores. Era liturgia de limites. Senti a força de quem decide que uma narrativa alheia não a define. Meu plano deixou de ser destruir. Passou a ser construir. Quando surgiu o convite para um quadro de superação numa rádio local, passei noites decidindo se revelaria minha história. Abrir-se ao público poderia ampliar a humilhação ou virar arma de libertação. Combinei com Marina que, se necessário, ela estaria ao meu lado. No estúdio contei com precisão. Descrevi as palavras que me marcaram. O abandono mascarado de cuidado, as pequenas traições. Recebi mensagens de desconhecidos agradecendo. Havia outras vidas que precisavam daquela coragem. E também comentários que repetiam o discurso dos meus pais. Um lembrete duro de que o mundo nem sempre reconhece quem sofre. O que não sabia era que minhas palavras seriam a faísca para a última grande batalha. Meus pais ouviram o programa como se cada frase fosse lâmina. Soube disso pelos comentários que chegaram e pelas ligações que a avó contou depois. Eles não responderam com coração, responderam com estratégia. Criaram versões, capas e justificativas. Mas havia uma diferença. Eu deixara rastros. Tinha transferências documentadas, mensagens, conversas gravadas. Não eram só lembranças, eram provas. O primeiro confronto público foi num jantar de família que coincidia com a festa da igreja. Fui avisada que estariam todos lá. E pela primeira vez desde que saí, senti que não seria apenas espectadora. Decidi ir. Marina e algumas pessoas do grupo vieram comigo. A presença delas mudou a geometria do lugar. Eu não estava sozinha. Aproximei-me. Meu pai olhou-me como se visse um intruso. Minhas mãos tremiam, mas as mantive visíveis, nada a esconder. Disse em voz inteira: vim encerrar um ciclo. Comecei a expor fatos, transferências, nomes, datas, a lista de pequenas violências que transformaram minha vida. Usei o que havia guardado, não emoções que são mais fáceis de contestar. A reação deles foi previsível: choque cênico, negação, chantagem emocional. Minha mãe tentou culpar a avó, dizendo que ela havia inflado tudo. Meu pai acusou-me de querer fama. Mas havia olhos que não se fechavam. Alguns parentes se distanciaram, outros aproximaram-se para ouvir. O efeito não foi imediato como explosão de justiça. Foi sutil. A dúvida plantada na cabeça de quem antes repetia a versão deles. Dúvida é semente que, regada pela curiosidade, cresce. Naquele jantar colhi uma vitória precisa. A avó veio até mim e segurou minha mão com firmeza. Você teve coragem de dizer o que muitos têm vergonha de confessar, murmurou. Pessoas que eu mal conhecia me procuraram para compartilhar histórias parecidas, e essas histórias, unidas, criaram movimento. O poder deles dependia do silêncio. Quando o silêncio se quebrou, o poder deixou de ser absoluto. O preço foi alto,
Houve retaliações. Parentes me cortaram. Tentaram me difamar nas redes. Minha avó sofreu pressão para se afastar. Minha mãe, num acesso de desespero, foi até a casa dela tentar manipular. A cada investida, eu me sentia menos frágil. Nos momentos em que a culpa batia, não por eu ter errado, mas por expor e ferir quem eu amava, chorei. Revi atitudes. Percebi, contudo, que omissão também é violência. Preservar os culpados era alimentar a mentira. Procurei então um advogado, não por raiva vazia, mas para proteger o que era meu. Organizar contas, contratar ajuda contábil, reaver o que podia. Foi lento e humilhante. Provar em papéis o que já estava gravado na carne. Mas cada documento era uma pedra a menos na fundação daquela casa de ilusões. Quando recuperei parte do dinheiro, senti alívio. Podia respirar mais fundo. Passei a contar minha história com cuidado. Escrevi artigos, participei de debates sobre violência emocional, dei entrevistas, evitei a vitimização idealizada. Queria que minha experiência ajudasse outros a identificar padrões e buscar apoio, não que virasse moeda de espetáculo. A resposta foi maior do que imaginei. Pessoas me agradeceram por dar palavras às suas dores. Minhas ações tiveram consequências para meus pais. A comunidade que antes os aplaudia começou a fazer perguntas. Meu pai perdeu convites e posições que julgava garantidas. Minha mãe, que se alimentava de aprovação, viu a rede de olhares ficar mais fria. Não celebrei isso. Não queria que a vida deles se tornasse ruína. Queria que a verdade ocupasse um espaço antes monopolizado pelos mesmos argumentos. O mais surpreendente foi o que aconteceu comigo. A raiva, que antes me consumia, transformou-se. Não virou perdão fácil, virou clareza. Perdoar deixou de ser ignorar. Passou a ser escolher não carregar correntes alheias. Reconciliar-me com minha história significou aceitar a ferida, aprender com ela e usar a cicatriz como lembrança de onde não devo permitir a dor. Hoje, meus pais ocupam um lugar diferente no meu mapa. Foram removidos do trono de autoridades absolutas e tornaram-se figuras humanas e previsíveis. Não pedi que mudassem, pedi que aceitassem que eu não me encaixaria mais nos papéis que me impuseram. Cortamos laços financeiros. Mantive, na medida do possível, laços com a avó. Ela viveu os anos seguintes tentando reparar o que podia, com a serenidade dos que amam escondida. A última vez que pisei na casa onde nasci foi para buscar livros amarelados, recados infantis, uma fotografia da avó sorrindo. Entrei, olhei os cômodos e senti que a família que me criou era a coleção de sombras e luzes que não me definem mais. Ao sair, fechei a porta sem olhar para trás. E pela primeira vez em anos, senti que a palavra lar podia um dia significar algo que eu mesma escolheria construir. Fui seguindo. Estudei, transformei trabalho em passos. Escrevi sobre o que vivi. Aprendi a construir um lar que é só meu. Não apenas um teto, mas uma maneira de existir sem pedir permissão. A cada elogio lembro das frases que me mataram aos poucos e sorrio. Não porque desejo o mal, mas porque sobrevivi. Há um luto que não se encerra, pela família que poderia ter sido e não foi. Mas olho para a avó, para as amigas que me ajudaram e para os espelhos que devolvem uma mulher que se reconhece. Perdoo o que posso, não por eles, mas por mim, para não carregar mais o peso de uma história que já foi reescrita. Obrigado por assistir até o final. Não se esqueça de deixar o seu like, comentar e, claro, se inscrever no canal.